A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo, a 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 2, diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Requer nos despenseiros que cada um se ache fiel. Ontem nós falamos sobre sinceridade e hoje vamos falar sobre fidelidade. Devemos ser fiéis. Sim, devemos ser fiéis, em primeiro lugar, na palavra. Olha só, Tito, capítulo 1, verso de número 9. Tito 1, 9, Paulo fala dessa fidelidade à palavra, retendo firme a fiel palavra. Devemos reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Então, devemos ser fiel na palavra e, portanto, ser fiel na doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Sabe que tem muita gente na igreja que é contradizente, e nós os convencemos não pelos nossos argumentos, mas sim pela palavra de Deus e a doutrina. Então sejamos fiel na palavra e na doutrina. A palavra aqui pode ser entendida como a palavra da pregação e a doutrina como um ensino, porque doutrina é ensinamento. Devemos ser fiel na palavra, devemos ser fiel na doutrina. Hebreus capítulo 3, verso de número 5, lemos algo aqui na carta aos Hebreus que vai servir também para nós. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés nos deu um exemplo de fidelidade, fidelidade na casa de Deus. Portanto, nós também devemos ser fiel na casa de Deus, fiel na palavra, fiel na doutrina e fiel na casa de Deus. Isso envolve irmos aos cultos quando eles têm, fiéis na casa do Senhor. Uma pessoa que só aparece de vez em quando na igreja, ela não é muito fiel na casa de Deus, mas Moisés foi fiel em toda a sua casa, na casa do Senhor, e nós devemos ser fiel na casa de Deus. Alguns querem ser fiel em casa, mas não é isso. Diz, devemos ser fiel em toda a sua casa, na casa de Deus. Então, fiel na palavra, fiel na doutrina, fiel na casa de Deus, cooperando, indo, adorando ao Senhor. Também devemos ser fiel irmão. Eu gosto aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 12. Isso aqui que por Silvano, vosso fiel irmão. Silvano escreveu a carta de 1 Pedro e ele só chamou a si mesmo de fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente. Então, devemos ser fiel irmão. Certamente, Silvano era fiel, foi fiel a Paulo e agora estava sendo fiel também a Pedro, fiel irmão. Devemos ser fiel ministro. Olha Colossenses capítulo 4, versículo de número 7. Colossenses 4, 7. Nós vamos ler o seguinte nessa carta de Paulo aos Colossenses 4, 7. Paulo está mencionando um ministro aqui, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e como servo no Senhor vos fará saber o meu estado. Paulo teve o cuidado de mencionar Tíquico como fiel ministro. Devemos ser fiel ministro se somos ministros na casa de Deus. Devemos também ser fiel ao Senhor acima de tudo. Atos capítulo 16, versículo de número 15, Paulo estava pregando à beira do rio, uma mulher vendedora de púrpura, Lídia, da cidade de Tiatira, servia
creu, abriu o seu coração para crer, e no verso 15 diz que depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgada, que eu seja fiel ao Senhor. Lídia foi fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Lídia, fiel ao Senhor. Devemos ser fiel, acima de tudo, ao Senhor. Lucas, capítulo 16, verso 10, são palavras de Jesus, que diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então devemos ser fiel no pouco e devemos ser fiel também no muito. Infelizmente tem gente que se mostra muito fiel no pouco, mas depois quando chega ao muito, ele já não é tão fiel. Sejamos fiel no pouco e no muito. Amém? Jesus disse que quem é fiel no pouco deve ser fiel também no muito. Vamos então agora à terceira carta de João. Essa pequena carta, que só tem um capítulo e 15 versos. Terceira João. Olha só, mas olha que coisa linda encontramos aqui no primeiro capítulo, só tem um mesmo. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Portanto, devemos ser fiel em tudo. Fiel no pouco, fiel no muito, fiel em tudo. Como João menciona aqui, amado, procedes fielmente em tudo. E por último, Apocalipse 2:10, para terminar, são palavras de nosso Senhor Jesus, à igreja de Esmirna, e Jesus diz, final do verso, nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, 10 pontos que eu quero deixar com você. Devemos ser fiel, fiel na palavra, fiel na doutrina, fiel na casa de Deus, fiel irmão, fiel ministro, fiel ao Senhor, fiel no pouco, fiel no muito, fiel em tudo, fiel até a morte. Que Deus me guarde, a mim e a você, fiel a Ele, até o dia da nossa morte. Amém.